1 Tessalonicenses, capítulo 1. Antes mesmo de começarmos esta leitura, a gente precisa entender qual o contexto que foi escrita esta carta e para quem destina. E quem vai nos ajudar é o Padre Carlos. Por favor, Padre Carlos, nos ajude a entender qual contexto foi escrita esta carta e para quem ela se destina. Amados e amadas de Deus, eis aqui a palavra de Deus para alimento do nosso coração, da nossa vida cristã e da nossa missão. Como batizados, precisamos sim conhecer a palavra de Deus. E tanto mais conhecemos, somos impulsionados a uma fidelidade maior. Chegamos então à carta de Paulo aos Tessalonicenses. É interessante que para contextualizarmos esta carta, a gente lembra que a primeira carta aos Tessalonicenses é o escrito mais antigo do Novo Testamento. Paulo escreve para essa comunidade, uma comunidade que ele fundou lá por volta da sua segunda viagem missionária. E, como as demais comunidades que Paulo funda, ele tem esse dever, por consciência, por missão, de estar alimentando esse povo, de estar orientando, direcionando a vida da comunidade. E dentro desse contexto histórico em que foi escrita a carta aos Tessalonicenses, qual a principal motivação? Era justamente algo que preocupava muito a comunidade cristã, que era a temática da parousia. Imaginem vocês que Jesus volta para a glória de Deus e promete que virá. O Filho do Homem vai voltar. Isso é uma verdade que nós cremos e estamos ansiosamente esperando. Mas essa comunidade viveu nessa apreensão, nessa ansiedade. Imaginemos que a comunidade estava supondo que logo Jesus voltaria. Ele vai voltar logo, ele está por vir. Então, essa preocupação em relação à parousia foi uma coisa que movimentou muito a comunidade. De forma que, como em próximas meditações a gente vai ver isso, muitas pessoas já não sabiam o que fazer, se continuavam trabalhando, se continuavam fazendo o que estavam fazendo, enfim, era uma questão existencial para a comunidade cristã. Então, a temática da parousia era a principal preocupação de orientação do apóstolo Paulo para essa comunidade cristã. E ele certamente deu as devidas orientações para como os cristãos deveriam viver nessa expectativa. Esta palavra tão providencial que Deus proporcionou para mim e para você. Não esqueçamos, se você está vivendo alguma tribulação, algum sofrimento, este é o momento de se agarrar à palavra de Deus. Como São Paulo está aqui nos orientando, assim como orientou aquela comunidade primitiva. Em meio à tribulação, é preciso acolher esta palavra. Não só acolher, mas viver esta palavra. Senhor Jesus, vamos pedir que essa força do Espírito Santo nos encoraje a viver esta palavra. Vai dizendo para o Senhor, faça o seu momento de oração com a palavra de Deus. Espírito Santo, dai-me a graça de colocar em prática esta palavra. Dai-me a graça, Espírito Santo, de acolher no meu coração a tua palavra que és tu, Jesus. Não sei se você está vivendo algum momento de dor, de perda, alguma situação que talvez te chateou, mas saiba, quando você se submete à força e o poder do Espírito Santo, tudo pode ser transformado. Espírito Santo transforma todas as realidades que nós trazemos no nosso coração, toda agitação, toda inquietação, tudo aquilo que nos rouba a paz, tudo aquilo que nos desvia da tua vontade. Espírito Santo reorienta, Espírito Santo organiza pelo poder da palavra de Jesus, esta palavra encarnada. Você pode também fazer seu momento de entrega, de oração. É preciso nós rezarmos cada vez mais com esta palavra de Deus e se lançar confiadamente nos braços de Jesus. Muito bem, eu quero já começar a escrever a mensagem de Deus para mim hoje. Como eu disse, versículo 6 para mim me chamou muita atenção. Talvez para você
seja outro versículo, não tem problema. O mais importante é que Deus fala ao nosso coração. O mais importante é como eu vou acolher essa palavra e como eu vou aplicá-la na minha vida. A mensagem de Deus para mim. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6. A mensagem de Deus para mim é que eu tenha um coração mais confiante para acolher a palavra e submeter todo o meu ser ao Espírito Santo.